Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. Hoje estamos aqui novamente com um novo tema que será triângulos, tá bom? Classificação, condição de existência e outros conceitos importantes aí para a gente começar a entender esse polígono tão importante, tá bom? Antes de começar o nosso vídeo, aquele pedido, né? Aquela curtida, aquela comentada e aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito a continuar motivados a criar mais conteúdo para o nosso canal Matemático da Vida. Perfeito? Então vamos começar, pessoal, o nosso vídeo, mas antes deixa eu chamar a nossa querida vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Que vai tratar da introdução ao estudo dos triângulos, tá certo? Vamos entender aí os primeiros conceitos com relação a esse polígono aí, tá bom? Então vamos lá, né? Primeira definição do que é triângulo, né? Um triângulo é um polígono formado por três lados e, consequentemente, três vértices, né? Abaixo temos como exemplo o triângulo ABC, né? Então aqui a gente observa que ele é o triângulo de vértices ABC, tá? E nós observamos que esse triângulo ABC, ele tem os três vértices, como eu falei, A, B e C, e os três lados AB, BC, né, e AC. Ó. Então tá lá, AB, BC e AC. Uma outra forma da gente denominar os lados também pode ser com a letrinha minúscula, tá? Então, ó, como está escrito aqui, também podemos chamar os lados com letras minúsculas. Nesse exemplo, chamamos os lados AB, BC e AC de C, A e B minúsculo, né, respectivamente, né? Então o AB, né, ele é o C, ó, o AB chamei de C, o BC, ó, eu chamei de A e o AC, né, eu chamei de B. Perfeito? Então tá lá o triângulo, né, todo mundo é formalmente apresentado, né? Digamos assim. Beleza. Vamos ver a condição de existência de um triângulo, né? Não são quaisquer três segmentos de reta, né, que eu uso que pode servir para construir um triângulo. Tem que obedecer umas pequenas regras, tá? Então, conforme eu falei, né? Não são quaisquer três segmentos de reta que podem formar um triângulo. Só existirá um triângulo se, e somente se, os seus lados obedecerem à seguinte condição. Então, vamos ver que condições são essas. O comprimento de um de seus lados deve ser maior que o módulo, ou seja, o valor absoluto, da diferença dos outros dois lados. E cada um de seus lados deve ser menor que a soma dos outros dois lados. Muito complicado isso aí, Luiz. Não entendi muito bem, não. Bom, vamos ver então na prática, né? Vamos escrever aqui, né? Em forma de sentenças, né? Como a gente pode entender isso melhor e fazer um exemplo para entender perfeitamente. Assim, considerando um suposto triângulo A, B e C, esse triângulo só existirá se obedecer isso daqui, né? A, B e C são os lados desse triângulo, tá? E diz que um lado, né? Um lado aqui tem que ser maior do que o módulo da diferença entre esses lados e menor do que a soma dos outros dois lados, né? Então tá aqui, ó. Um lado tem que ser maior que a diferença, o módulo da diferença dos outros dois lados, e menor do que a soma dos outros dois lados. Ok? Isso para todos os lados. Se os lados não seguirem essa regra, não será possível construir um triângulo com estes segmentos. Ok? Bom, como eu falei, né, vamos entender isso melhor com um exemplo, né? Então tá ali, ó, exemplo 1. Verifique se é possível construir um triângulo de lados 5, 10 e 9 centímetros, né? Então eu tenho lá um triângulo, né? Quero construir um triângulo com segmentos que tenham esses comprimentos aqui. Será que é possível? Né? Vamos ver, né? Chamando, por exemplo, A, né, de 5, B de 10 e C de 9, né? Vamos aplicar a regra do quadro anterior, né? Ó. A regra é essa daqui, né? Um lado tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois lados e menor do que a soma dos outros dois lados.
Isso tem que funcionar para todos os lados, né? A, B e C. O A aqui, como eu falei, é 5, o B é 10 e o C é 9. Então, vamos substituir os valores ali, né? Ó, o meu A aqui, que é 5, tem que ser maior do que 10 menos 9, tem que ser menor do que 10 mais 9, que são os outros lados. O meu lado B, que é 10, né, tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois lados. Módulo é um número sem o sinal, né? E tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. E o meu último lado, né, tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois lados e menor do que a soma dos outros dois lados. Então, o que eu tenho aqui, né? Ó, 10 menos 9 é 1, né? 10 mais 9, 19, tá aqui. 5 menos 9 é menos 4, né? Mas como eu quero um módulo, né, sem o sinal, vai ficar simplesmente 4. Né? E 5 mais 9, 14. Aqui vai dar menos 5, o módulo é 5, né? E 5 mais 10, 15. Então, observe que todas essas, né, sentenças aqui, elas são verdadeiras, né? O 5 está entre 1 e 19, o 10 está entre 4 e 14, e o 9 está entre 5 e 15. Ó, tudo é verdadeiro. Tudo que eu achei aqui é verdade, certo? Sendo verdade, então, como os três lados cumpriram a condição, então é possível construir um triângulo cujos lados medem 5, 10 e 9 centímetros. Ok? Então você substituiu aqui, verificou, deu tudo certinho, né? Não saiu nada falso aqui. Então é possível construir um triângulo com segmentos que tenham essas medidas aí. Tá bom? Vejamos um exemplo 2. Ó. Verifique se é possível construir um triângulo de lados 6, 10 e 3 centímetros. Então vamos aplicar, né, essas mesmas regras aqui. Tá? Chamando os lados A igual a 6, B igual a 10 e C igual a 3, né? Aplicando aqui a mesma regra. O que nós temos? Ó, o 6 tem que ser maior do que 10 menos 3 e menor do que 10 mais 3. O 10, né, que é o lado B, tem que ser maior do que 6 menos 3 e menor que 6 mais 3. E o 3 aqui, né, que é o lado C, tem que ser maior do que o módulo de 6 menos 10 e menor do que 6 mais 10. Então, o que nós temos aqui, né? Ó, aqui dá 7, né? 10 menos 3, aqui dá 13. Aqui dá 3, aqui dá 9, né? Fazendo ali as operações. Aqui dá 4 e aqui dá 16. Agora, observe que aqui nós encontramos coisas que não são verdadeiras. Ó. O 6 ele não está entre 7 e 13. O 10 não está entre 3 e 9. E o 3 não está entre 4 e 16. Ó. Tudo falso. Né? Então, como as sentenças aqui não são verdadeiras, então não é possível construir um triângulo de lados 6, 10 e 3 centímetros. Ok? Então, uma forma de ver se esses segmentos aqui são capazes de formar um triângulo ou não. Tá bom? Obedecendo essa regrinha aqui. Certo? Muito bem. Classificação dos triângulos. Classificação dos triângulos. Bom, a gente pode classificar o triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos ver primeiro quanto aos lados, né? Um triângulo equilátero, são 3 tipos, tá? O primeiro é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele possui os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais a 60 graus. Tá? Então, olha só, um triângulo equilátero, tá aqui, é um triângulo, né? Tá aqui bem bonitinho, que tem os 3 lados iguais. Para representar esses 3 lados iguais, né, para sinalizar que os 3 lados são iguais, eu coloco esses tracinhos aqui, ó, um tracinho, um tracinho, um tracinho em cada lado. Isso significa que esses 3 lados são iguais, porque cada um tem um tracinho. Se esse lado, por exemplo, fosse diferente desses dois, aqui eu colocaria 2 tracinhos, okay? Para sinalizar que é diferente. Mas como eu falei, né, um triângulo equilátero tem os 3 lados iguais, então eu boto um tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho aqui, para dizer que são iguais. Com relação aos ângulos internos, também são iguais, e são todos iguais a 60 graus. Então, ó,
Os três ângulos são iguais e igual, né? Cada um deles é igual a 60 graus. Isso vale para qualquer triângulo equilátero. Ok? Muito bem. Próximo triângulo, né? Nós vamos ver é o isósceles. Possui dois lados iguais e os ângulos da base, formado por esses lados, né? A base é o lado formado por esses lados que são iguais, né? Os ângulos da base também são iguais. Ok? Então, está aqui um triângulo isósceles. Ó. Observe que esse lado é igual a esse lado. Então, vou fazer o quê? Colocar um tracinho para cada um. Só que esse lado aqui, ele não é igual, né? Nesse desenho aqui, ele não é igual. O que eu faço, né? Não coloco o tracinho para ele. E esses dois ângulos aqui, que são os ângulos da base, eles são iguais. É o que diz aqui, ó. Os ângulos da base são iguais. Então, isso quer dizer que esse ângulo é igual a esse. Ó. Botei dois tracinhos para esse ângulo e dois tracinhos para esse. Certo? Então, está aqui o meu triângulo isósceles. Dois lados iguais, ó, um tracinho, para sinalizar que são iguais. Ângulos da base iguais. Esse ângulo igual a esse. Ó. Botei dois tracinhos aqui e dois aqui, para mostrar que eles são iguais também. Ok? Muito bem. Triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno, né? Possui os três lados diferentes e os três ângulos internos diferentes. Certo? Então, vamos lá. Vamos desenhar o escaleno aqui. Ó. Os três lados são diferentes. Então, olha só. Aqui eu botei um tracinho, aqui eu botei dois tracinhos, aqui eu botei três tracinhos. Certo? Porque eles são diferentes. E como os três ângulos são diferentes, os três lados são diferentes, então os três ângulos também são diferentes. Observe, ó, um tracinho aqui nesse ângulo, dois tracinhos nesse e três nesse, para sinalizar que os três ângulos também são diferentes. Certo? Então, quanto aos lados, né, eu tenho três tipos de triângulo. Ó, equilátero, isósceles, escaleno. Cada um com suas particularidades. Tá certo? Uma observação importante aqui com relação à classificação quanto aos lados. Ó. Todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. O triângulo, para ser isósceles, precisa ter dois lados iguais, tá? Pelo menos dois. Ok? Se o triângulo tem os dois lados iguais e o outro lado também é igual, ele passa a ser, além de triângulo isósceles, também um triângulo equilátero. Mas esse triângulo aqui, ó, que tem dois lados iguais e o outro não é igual, ele é apenas isósceles. Tá bom? Então fica essa observação aí que é importante, muita gente faz confusão com isso. Certo? Muito bem. Agora vamos ver a classificação quanto aos ângulos. Primeiro tipo de triângulo que a gente classifica quanto aos ângulos. O triângulo acutângulo. Possui os três ângulos internos agudos. O ângulo agudo é um ângulo que é menor que 90 graus, né? Então tá lá ele, ó. X, Y e Z. Chamei os ângulos aqui, né? Os três ângulos são menores que 90 graus, ó. X menor que 90, Y menor que 90 e Z menor que 90. Tá bom? Então, quanto aos ângulos, esse é o primeiro. Próximo triângulo. Retângulo. Possui um ângulo interno reto, né? Um ângulo que é igual a 90 graus. Então, aqui, ó, repare que meu ângulo X ele vale 90 graus. E o ângulo Y e o ângulo Z estão lá completando o meu triângulo, né? Então, nesse tipo de triângulo, nós temos aqui X igual a 90, Y menor que 90 e Z menor que 90. Ok? E o último tipo de triângulo classificado quanto aos ângulos é o obtusângulo, que possui um ângulo interno obtuso, um ângulo apenas, tá? Que é maior que 90 graus. Então vamos ver esse triângulo aí, ó. Observe que esse triângulo, o ângulo X, ele é maior que 90. Ó. Então, classificando aqui os ângulos, ó, X maior que 90 graus, Y menor que 90 graus, Z menor que 90 graus. Tá bom? Mais uma observação importante aí, ó. Num triângulo, qualquer triângulo,
o maior ângulo está sempre oposto ao maior lado, assim como o menor ângulo está sempre oposto ao menor lado. Vamos ver isso aqui no triângulo escaleno, por exemplo. Observe que o maior ângulo é o x. O maior lado é esse daqui, ó, que está oposto ao x. Ó. Esse lado aqui é o maior lado do triângulo, que está oposto ao maior ângulo, tá? Maior ângulo interno. E esse ângulo Z e esse ângulo Y aqui parece ser o menor. E observe que esse lado aqui oposto a ele também é o menor lado, né? Então, o menor lado oposto ao menor ângulo. O maior lado oposto ao maior ângulo. Tá? Isso vale para qualquer tipo de triângulo. Ok? Muito bem. Agora vamos ver aqui uma coisa interessante para podermos classificar um triângulo, né, quanto aos lados e quanto aos ângulos, apenas observando o comprimento dos seus lados, tá? Então vejamos aqui, ó. Considere um triângulo de lados A, B e C, onde A é o maior lado desse triângulo, tá? Então, dentre os três lados A, B e C, eu digo que A é o maior lado, tá? Valem as seguintes considerações. Se A elevado a 2 igual a B elevado a 2 mais C elevado a 2, então nós temos que o triângulo é retângulo. Isso daqui, A elevado a 2 igual a B elevado a 2 mais C elevado a 2, isso daqui é o teorema de Pitágoras, que nós vamos ver depois numa outra aula, tá bom? Desenvolver esse assunto aqui com mais cuidado e mais detalhes, que é um assunto importantíssimo também referente a triângulos, tá bom? Bom, continuando. A ao quadrado, né, também posso falar assim, A ao quadrado, né? A ao quadrado, se for maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo é obtusângulo. E se A ao quadrado for menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, o triângulo é acutângulo, né? Que são os três tipos de triângulo aqui que nós podemos classificar quanto ao ângulo. Vamos ver um exemplo para entender isso legal. Um triângulo possui lados 5 metros, 12 metros e 14 metros, tá? Classifica esse triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos, né? Bom, quanto aos lados é bem simples, né? Porque aqui a gente vê que os três lados são diferentes, então o triângulo é escaleno. Então não tem muito o que, né, explorar com relação a isso, né? Como todos os lados são diferentes, quanto aos lados, esse triângulo é escaleno. Agora temos que ver quanto aos ângulos, né? Se ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Aí eu vou utilizar, né, essa teoria aqui, né, experimentar essa teoria e ver em qual desses casos esse triângulo se encaixa. O maior lado aqui vale 14 metros, então o meu A vai ter que ser o 14, né? Vamos até anotar isso. Ó. Para classificar quanto aos ângulos, observemos o seguinte. Como o maior lado tem 14 metros, então A é igual a 14, porque o maior lado vai ser o meu A. Logo, A ao quadrado vai ser 14 ao quadrado, que é 196. Os outros dois lados, tanto faz quem é B e quem é C. B ao quadrado vai ser igual a, por exemplo, 12 ao quadrado, que é 144. E C ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Vamos ver agora o que acontece, né? A ao quadrado, nesse caso, que é 196, ele é maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado. É maior que 144 mais 25. Ó. 196 é maior que 169. Então, se o meu A ao quadrado é maior do que a soma de B ao quadrado mais C ao quadrado, é esse caso aqui, né? O caso do meio aqui, ó. A quadrado foi maior que B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o triângulo ele é obtusângulo. Ó. O triângulo é obtusângulo. Certo? Então, essa aqui é uma maneira bem interessante da gente classificar, né, quanto aos lados e quanto aos ângulos, qualquer triângulo, sabendo o comprimento dos seus lados, tá? É bem importante isso aí, bem interessante. Mais um ponto importantíssimo do ensino, né, do estudo de triângulos, a lei angular de Tales, que diz o seguinte: a lei angular de Tales diz que, para qualquer triângulo, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Logo, está aqui um triângulo qualquer, né? Seus ângulos internos valem x, y e z. Então, eu posso dizer que x mais y mais z é igual a 180. Nós temos um vídeo explicando detalhadamente,
tá? Essa questão dos ângulos internos da lei angular de Tales, até mesmo ângulos externos de triângulos, também vale a pena dar uma olhada para entender isso com mais detalhes. Tá bom? Um exemplo aqui, né, para a gente entender isso daí direitinho. Calcule o valor de x. Então temos um triângulo aqui qualquer, né? Os ângulos internos são x, 80 e 40, e eu quero saber o valor de x. Bom, eu sei que x mais 80 mais 40 tem que dar 180, pela lei angular de Tales, né? Então, ó, eu posso até escrever isso. X mais 80 mais 40 igual a 180. Então, x vai ser igual, né? Resolvendo aqui a equaçãozinha, né? X vai ser igual a 180 menos 80 menos 40, x igual a 60. Ok? Ou posso olhar aqui diretamente, né? 80 mais 40, né? Dá 120. Falta quanto para completar 180, né? Que seria o x? 60 graus. Certo? Muito bem. Algumas aplicações. Então vamos lá. Exemplo 1. Um triângulo equilátero possui perímetro 21 metros. Determine a medida do lado desse triângulo. Então vamos interpretar com calma o que diz o problema. Um triângulo equilátero. Bom, equilátero são os três lados iguais, né? Se um lado mede x, o outro mede x e o outro também mede x, né? Lados iguais. O perímetro dele é 21 metros. Determine a medida do lado desse triângulo. Bom, isso é bem básico, né? Um problema bem básico. Se o triângulo é equilátero e o perímetro, que é a soma de todos os lados do polígono, é 21, se eu chamar um desses lados desse triângulo de x, então eu posso dizer que x mais x é igual a 21, né? Os três lados são iguais. E resolvendo a minha equação, eu tenho que 3x igual a 21. Então eu passo, né, o 3 dividindo 21, x igual a 7 metros. Né? Sem nenhum problema, bem tranquilo, né? Aplicando ali o conhecimento de perímetro, certo? Um triângulo equilátero cujos três lados são iguais. Muito bem. Exemplo 2. Observe o triângulo abaixo cujo perímetro vale 20 metros, determine x. Está lá o meu triângulo, tá? E agora eu vou observá-lo com muito cuidado. Esse triângulo, como tem um tracinho aqui e um tracinho aqui, isso quer dizer que esse triângulo ele é isósceles. Ó. Esse tracinho aqui com outro tracinho aqui indica que esse lado é igual a esse. Se esse lado mede x, esse lado também mede x. Então eu posso redesenhar esse triângulo aqui da seguinte forma. Ó. Colocando o x aqui, porque eu sei que ele é isósceles. Né? Por causa do tracinho aqui que me sugeriu que ele é isósceles. Aqui diz que o perímetro vale 20 metros, ou seja, x mais 4 é igual a 20, né? Que é a soma de todos os lados. Ó. Aqui eu caí novamente numa equação do primeiro grau, que basta resolver a equação. Né? Então, ó, passando 4 para o outro lado, x mais x igual a 20 menos 4. 2x igual a 16, x igual a 16 dividido por 2, que é 8. Então, está lá o meu valor de x. Okay? Uma interpretação visual do problema, sabendo, né, tudo aquilo que a gente estudou hoje sobre triângulos. Exemplo 3. Determine o valor de x, está lá a figura. Né? Então, vamos fazer uma análise aqui, né, visual desse triângulo aqui. Novamente, esse triângulo ele é isósceles, porque tem um tracinho aqui e um tracinho aqui, né? Mostrando que esse lado é igual a esse. Como ele é um triângulo isósceles, né? E eu sei que num triângulo isósceles os ângulos da base são iguais, a base é esse lado aqui, né? Formado pelos dois lados que eu sei que são iguais. Então, esse lado aqui, né, que é a base, forma ângulos da base iguais. Então, se aqui é x, aqui esse ângulo também é x. Então, eu vou redesenhar o meu triângulo da seguinte forma. Certo? Aqui, ó, é x e aqui também, porque o triângulo isósceles tem os ângulos da base iguais. E pela lei angular de Tales, eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, x mais 20 é igual a 180. Certo?
E novamente eu vou resolver uma equaçãozinha aqui do primeiro grau. Então eu tenho aqui x mais x igual a 180 menos 20, né? 2x igual a 160, x igual a 160 dividido por 2, x igual a 80. Perfeito? Então, aplicação aí, né, de vários conceitos que a gente aprendeu hoje sobre triângulos. Vamos para mais um exemplo. Um exemplo um pouquinho mais elaborado. Um quadrado é um polígono de 4 lados iguais e 4 ângulos internos de medida 90 graus. Cada um deles, tá? Na figura abaixo, ABCD é um quadrado e CDE é um triângulo equilátero, ou seja, os 3 lados iguais. Determine a medida do ângulo X. Então vamos aqui fazer aquela interpretação visual, né, do nosso polígono. Aqui diz que, né, o problema diz que ABCD é um quadrado, né, que tem os 4 lados iguais, né, então esse lado igual a esse, igual a esse, igual a esse, tá? Tem polígonos de 4 lados iguais. E seus ângulos internos medem cada um 90 graus, ou seja, aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 90 no quadrado, aqui eu também tenho um ângulo de 90 e aqui também tem um ângulo de 90. Então vamos marcar primeiro que esses lados são iguais, né, no quadrado, né? Então esse lado AB, que eu marquei ali com tracinho, é igual ao lado AD, que é igual ao lado CD, que é igual ao lado BC. Okay? E aí diz também que esse triângulo CDE, esse triângulo CDE é equilátero. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse também. Se aqui tem um tracinho nesse lado, significa que esse lado também merece um tracinho e esse também, ó. Tá ali. Então, olha só que interessante. Esses lados todos do quadrado e desse triângulo são todos iguais, ó. Todos ganharam um tracinho. Muito bem. Isso aí são as coisas que eu estou observando no meu desenho aqui, né? Eu sei que o meu triângulo equilátero, todos os ângulos internos medem cada um 60 graus. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui do meu triângulo equilátero, né? O meu ângulo é CD, né? O meu ângulo é CD, ele vale 60 graus. Só que o ângulo aqui do quadrado, né? Esse ângulo aqui, ó, o ângulo DCB, né? Que se forma aqui, ele vale, no total, 90 graus. Tá? 60 graus é o triângulo aqui. 90 graus é o quadrado, ó. Se aqui esse ângulo todo vale 90 e aqui já tem 60, então esse pedacinho aqui, ó, ele vale 30, né? Concordam comigo? Esse ângulo aí vale 30 graus para completar os 90, né? Que faria aqui no ângulo C, né? O meu ângulo BCD, né? Vale 90. Se aqui tem 60, 30 aqui completa os 90, certo? Agora observe o seguinte, olha o triângulo EBC. Triângulo EBC. Ele é um triângulo que tem um tracinho aqui e um tracinho aqui, né? Então ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, né? Isso quer dizer que esses dois lados são iguais, né? E esse lado aqui é a base dele, que forma ângulos da base iguais. Então, se aqui é x, esse ângulo aqui também é x, né? O ângulo BEC também é x. Então, vamos anotar isso, ó. Como o triângulo BCE é isósceles, ó, BCE, ele é isósceles, então CEB é igual a EBC, que é igual a x, ó. O CEB, né, que é esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo EBC, que é esse daqui. Ou seja, se aqui é x, aqui também é x. Então, eu tenho um triângulo aqui, EBC, que tem os ângulos x, x e 30. Pela lei angular de Thales, né, somando os três ângulos, tem que dar 180 graus. Então, x mais 30 igual a 180. E, novamente, uma equaçãozinha do primeiro grau para eu resolver, ó.
x mais x igual a 180 menos 30, 2x igual a 150, x é 150 dividido por 2, x é 75. Então, um probleminha bem bacana, né, que envolveu vários conhecimentos, triângulo equilátero, triângulo isósceles, ângulos internos de triângulos equiláteros, isósceles, quadrados, enfim. É um problema que a gente resolve após observar bastante tempo e com calma o desenho e ver que informações a gente consegue extrair dali, né, para poder tentar achar a nossa solução. Ok? Muito bem. Pessoal, mais uma vez espero que tenha ficado joinha. Tem uma lista importantíssima aí para o pessoal treinar, tá? Fazer os exercícios aí para treinar isso tudo que a gente viu hoje. E aquilo que eu não posso deixar de pedir, né? Aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal Matemático da Vida. Tá bom? Pessoal, mais uma vez obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.